Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e empreendedorismo. E o nosso propósito é fazer com que as pessoas e as empresas sejam cada vez mais empreendedoras, que elas obtenham melhores resultados, que elas consigam atingir cada vez mais prosperidade dentro dos seus negócios, colocando as suas ideias em realidade, fazendo com que elas cheguem de fato aos seus objetivos. Esse é o nosso grande objetivo. A gente tem diversos conteúdos e eu espero que a gente esteja conseguindo te ajudar aí nessa sua trajetória. Hoje nós vamos falar especificamente sobre um assunto muito interessante. As pessoas elas chegam com um paradigma muito grande que é lançar o seu negócio. Elas acreditam que precisa estar perfeito para lançar esse projeto. Isso não é verdade. A gente tem que lançar ele o quanto antes. É óbvio que de forma mínima, mas de forma confiável, mas eu não preciso estar com ele pronto. Esse é um grande erro que uma boa parte dos empreendedores que estão começando, ou mesmo quem já começou, pratica e praticou. A gente tem que buscar entender o que o cliente quer e não estar perfeito no início, porque é muito difícil as coisas estarem perfeitas. A gente teve uma ideia, a gente tem que testar o quanto antes, a gente tem que validar essa ideia o quanto antes, para verificar se a gente está no caminho certo. Porque senão a gente pode estar chegando, indo para um caminho onde a gente vai ter muitos gastos, pouco retorno e no final das contas a gente vai sair com uma dívida gigante. E aí o nosso projeto e o nosso negócio não vai funcionar mais. Uma grande perda, um grande desperdício de tempo e de dinheiro. Tudo isso em função da nossa cultura, de achar que tudo tem que ser lançado com perfeição, tudo tem que estar ali dentro dos conformes. É óbvio que eu preciso fazer com qualidade já desde o início, mas isso não significa que eu preciso estar pronto desde o início. Eu vou criando, vou construindo esse projeto aos poucos. Eu preciso entender que é necessário primeiramente validar o negócio, saber se eu estou no caminho certo. Então a gente tem que mudar esse paradigma, a gente tem que mudar essa nossa versão de formação, que isso é nos colocado já desde a nossa família, desde a nossa escola, que tudo tem que estar pronto. Para eu começar um negócio eu tenho que estar com uma fábrica pronta. Isso não é verdade. Você pega os grandes empreendedores atuais e você, se você for estudar eles a fundo, você vai verificar que eles começaram pequeno, eles começaram muitas vezes numa portinha pequena, ou às vezes muito dentro de casa. Tá, okay? Então é importante você entender que todo mundo começa pequeno. Tá certo? Você tem que começar de forma mínima, e aí essa resposta é com você. Qual é a forma mínima que você consegue entregar para o seu cliente hoje? Você já definiu quem é seu cliente, você já definiu o seu produto ou serviço, então você tem que repensar, você tem que refletir de que forma mínima eu consigo entregar para o meu cliente. Eu não preciso construir uma estrutura gigante para poder entregar para ele. Eu vou ter que pensar, eu vou ter que inclusive talvez perguntar para ele, para que ele possa talvez me responder isso. Porque se você não sabe a resposta, você tem que estar próximo do seu cliente, para você poder entender o que ele quer de fato. E aí com isso você vai começar a perceber quais são as dificuldades e aí você vai resolver. Porque empreendedor é resolver dificuldades, é resolver empecilhos para atender melhor o cliente. Então você vai entender o processo, você vai entender a lógica de você atender com o cliente, o teu cliente, com um cliente. Porque imagine que você venda para 100 pessoas ou para 100 clientes. Olha o caos que isso pode gerar. Porque se você tem problema para um, você tem problema para 100. E aí os seus problemas vão ser multiplicados por 100. Então é importante você entender essa lógica de começar pequeno, entender o processo, verificar quais são as dificuldades, verificar onde pode ser melhorado de forma imediata. Daí sim você vai criando consistência, você vai solidificando esse processo. Aí você passa para o seu segundo cliente, aí você passa para 4 clientes, aí você vai perceber que a lógica é outra. Você vai perceber que vão aparecer outros problemas. E aí você vai melhorando esse processo, você vai resolvendo essas dificuldades, você vai resolvendo esses problemas. E aí você vai criando consistência. Aí você vai para 8, você vai para 16. Então é importante esse entendimento. Começa pequeno, consolida o pequeno, a forma pequena. E aí você vai crescendo aos poucos. Porque você vai precisar de gestão. E gestão é muito importante para você ter o seu negócio bem consistente. Se você não tem gestão dentro da sua empresa, provavelmente você vai ter muitas dificuldades de crescer. Você vai ter muitos problemas de crescer. Então é importante você entender o princípio das coisas, que é vender para um apenas. E aí você vai construindo isso ao longo dessa trajetória. Tá, okay? Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque eu acho que é muito claro isso.
né? Se você tem um negócio e você, né, um negócio de bolo, você quer começar um negócio de bolo, muitos pensam em construir uma fábrica de bolo. Tá, okay? E esse é o erro que a gente está querendo passar aqui para você. Você não precisa dessa fábrica de bolo no início. Você precisa do bolo. O bolo é mais importante. Tá certo? Então você tem que focar no bolo. O que tem que ser feito para se fazer o bolo? Então você tem a receita, você tem que ter os utensílios, você tem que ter. Isso você consegue fazer de forma mínima dentro de casa, dentro de um ambiente ali simples. Você não precisa investir muito. E aí, a partir do momento que você tem o bolo, você vai validar esse bolo. Você vai verificar perante o seu cliente se o bolo está gostoso, se ele não está. Certo? Então você precisa focar no bolo. E aí você vai vender um bolo, você vai vender 2 bolos, 4 bolos, 8 bolos e assim sucessivamente. E vai entender essa mecânica, você vai entender o que falta, o que precisa ser aprimorado, o que precisa melhorar, né? Quais são as dificuldades para 2 bolos, para 8 bolos são diferentes. E você vai procurar resolver tudo isso e crescer de forma consistente. Isso vale para qualquer negócio. Se você vai vender roupa, você não precisa da loja, você precisa da roupa. Então você vai verificar onde é que tem fornecedor, você vai verificar qual é o transporte, qual é a logística, se você vai armazenar, se você não vai armazenar. Então essa é a forma mínima, essa é a forma, né, ali inicial para você começar o teu projeto. Tá, okay? Então pensa nisso, é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque não vale a pena investir a grana toda em toda essa estrutura e no final não dá certo. Porque você vai sair com uma dívida gigante e aí depois é difícil, né, reverter tudo isso. Tá certo? Então sonha grande, tem que sonhar grande de fato. Você tem que pensar na fábrica, você tem que pensar na loja. Mas você começa pequeno, você começa vendendo uma peça, um bolo, e aí você acelera esse crescimento. Você faz esse crescimento ser rápido, porque você entende a estrutura, você entende onde estão as dificuldades, e aí você vai solucionar. Como um bom empreendedor, você tem que resolver problemas, certo? Porque nessa fase inicial, mesmo quando você vai lançar um produto dentro de um sistema que já existe aí, talvez, dentro desse seu contexto, né, as incertezas e as dúvidas são muitas. E o que nós temos que fazer é eliminar essas incertezas e essas dúvidas, diminuir. Então, como que eu faço isso? Me aproximando do cliente e atendendo ele rapidamente. Para que eu vou esperar estar tudo pronto? Para dar errado? Não, dar errado no começo é muito mais barato. Então, foca nisso. Foca já em apresentar o seu projeto para o cliente o quanto antes. Tá ok? Por hoje é só. Eu espero que tenha agregado valor aí, espero que tenha te ajudado. Se ajudou, dê um like pra gente, dê um joinha pra gente. Isso é muito importante para o nosso canal. Para você é pouco, mas pra gente é muito, porque esse conteúdo chega em outras pessoas. E esse é o nosso propósito, fazer com que chegue cada vez mais, né, esse tipo de conteúdo para que as pessoas possam resolver mais os seus problemas. Tá certo? Aproveita e dá uma compartilhada geral aí nas suas redes, nos seus contatos, que eu tenho certeza que assim como eu tenho te ajudado, eu vou estar ajudando outras pessoas. Se você não me conhece ainda, abaixo tem uma relação de links, onde você pode acessar e me conhecer melhor. Tem a minha trajetória, tem os meus projetos, os meus atuais serviços, a gente pode interagir da forma que você achar melhor. E eu quero te conhecer, então deixe seus comentários aqui, faça como, né, uma boa parte das pessoas, deixa aqui a sua opinião, a sua sugestão, as suas angústias, né? É importante eu te conhecer para poder produzir conteúdo aqui, né, melhor para você, tá certo? Se você não está inscrito aí no nosso canal, aproveita e se inscreve, acione a sinetinha, que assim que o conteúdo for colocado, ele passa a circular e mais próximo de você. Tá, okay? E eu estou deixando aqui um link para você participar de um workshop nosso, né, de transformar a sua ideia em negócio, onde vai, né, te possibilitar entender melhor esse cenário, né, de empreendedorismo, que é muito legal, que faz todo sentido cada vez mais a gente se aprimorar. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado, aquele abraço e até a próxima!